Ora, bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume, esta não exatamente normal, porque vem na sequência de um interregno que foi mais longo do que eu imaginava, porque tirei férias da Observador e da Rádio Observador e tirei umas férias ainda mais longas da lenga-lenga. Mas, pronto, infelizmente para alguns, se calhar estou de volta. Estive boa parte deste tempo, uma metade deste tempo, destas 4 semanas estive fora do país, outra metade estive dentro do país. E dentro do país não aconteceu muita coisa, especialmente quando eu estive fora, aconteceu o que o principal que aconteceu, o principal acontecimento deu-se quando eu já, infelizmente já estava cá dentro, que foi o apagão. Foi o apagão de há quase 8 dias e que acho que toda a gente deu por ele. Sobre o apagão, queria dizer primeiro duas ou três coisas, antes de aprofundar um bocadinho mais o assunto. Primeiro que não sou técnico, nem finjo ser técnico, como alguns comentadores generalistas que vão à televisão discutir energia e questões uh, pormenorizadas sobre a energia, como se as dominassem, quando evidentemente não dominam. Aliás, normalmente esses comentadores não dominam as questões de energia, não dominam questões, nem dominam as outras a que se predispõe a falar constantemente. Mas isso não é novidade. Há uma pessoa ou outra que às vezes é chamada, se calhar por engano, e que vai à televisão e até sabe do assunto. E aí é diferente, mas lá está, são casos raros. Da parte que me toca, posso fazer dois ou três comentários que não se prendem com a parte técnica do assunto. E um deles é o facto de eu estive mais ou menos entre Portugal e Espanha no dia do apagão, durante as horas do apagão. E não é por ter, quer dizer, e portanto tive rede, por algum motivo, talvez por estar numa zona pouco povoada, as comunicações não deixaram de funcionar, e eu tinha rede e podia aceder à internet. E na internet podia consultar o que estava a acontecer em Espanha com algum detalhe, não por intervenção competente, o que seria milagroso por parte do governo espanhol, do governo central espanhol, mas por parte dos governos regionais, ou das autarquias, ou da sociedade civil, não sei. A verdade é que procurando, e não era preciso procurar com demasiado empenho, procurando com alguma leveza, superficialidade, se conseguia chegar a informações do que estava a acontecer em Espanha, com distinções geográficas, ou seja, que a eletricidade já tinha falhado ali e acolá, e que já tinha voltado aqui e acolhi e tal. Portanto, íamos sabendo, quem conseguisse, quem tivesse rede, ia sabendo mais ou menos o que estava a acontecer em Espanha. Por exemplo, 3 horas ou 4 depois do apagão, a energia já tinha sido retomada numa série de cidades espanholas, na boa parte de algumas regiões espanholas. Não totalmente ainda, mas foi aparecendo aos poucos. Um, ou seja, para além da energia ter regressado mais depressa à Espanha do que a Portugal, ou ter começado a regressar mais depressa à Espanha do que a Portugal, uma pessoa conseguia ficar a saber alguma coisa sobre isso. Em Portugal não se ficava a saber sobre nada, quer dizer, as rádios foram um meio fundamental, foram o único meio de informação que tivemos, mas estavam limitadas, suponho, por não haver comunicações oficiais, ou oficiosas, pelo menos. E também depois deixei de seguir a rádio a partir de certa altura, seguia durante ali 2 ou 3 horas, a partir do momento que falhou a eletricidade, até às 3 da tarde, talvez. Depois daí deixei de seguir a rádio, mas a não ser pontualmente, estava a consultar o Twitter e tal, através do Twitter e de outras fontes conseguia saber mais ou menos o que acontecia em Espanha, lá está, não conseguia saber nada do que acontecia em Portugal. Parece que em Portugal também a energia não tinha voltado em lado absolutamente nenhum, mas também ninguém nos dizia isso, não é? Às vezes via-se uma pessoa no Twitter a perguntar se em Castelo Branco continuamos, ou a perguntar se havia alguma zona de Castelo Branco que já tivesse energia, ou alguma zona de Chaves, ou alguma zona de Porto Alegre, ou qualquer coisa do género. Mas era só isso, eram cidadãos comuns a tentar perceber o que se passava, como eu, cidadão comum, estava a tentar perceber o que se passava e não conseguia. Portanto, as comunicações não foram famosas. Há uma primeira comunicação da RAND, que já ainda não teve grande, foi uma comunicação sem grande informação, e depois há finalmente lá para as 6:30 da tarde, ou foi coisa do género, ou se, foi por aí, houve uma comunicação da RAN, essa sim, já com alguma informação
que se viria, já com alguma informação, por um lado, e por outro lado, com a informação que se viria a revelar mais ou menos certa que o assunto seria resolvido no limite até à meia-noite, e acho que com poucas exceções até foi resolvido antes disso. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu queria comentar, e que não é preciso ser especialista para comentar, é o facto de, uh, nas horas seguintes, nos dias seguintes ao apagão, virem pessoas para as redes sociais, com certeza para outros sítios, comentar o apagão como se tivesse sido como se essas pessoas tivessem sido sujeitas a uma provação sem precedentes, ou quase sem precedentes, quer dizer, as pessoas por terem estado 6 ou 7 ou 8 horas sem internet e sem televisão sem poder ligar a torradeira, parece que tinham sobrevivido ao. Agora eu sei que está um bocado banal falar no assunto, que se está a banalizar o assunto, mas parece que tinham sobrevivido ao Holocausto, ou qualquer coisa do género. Não, quer dizer, há 20 anos ou 30 vivíamos, tirando o facto tirando a torradeira e a televisão e tal, mas vivíamos todos sem internet e, e, e conseguimos viver e até sobreviver, não é? Agora as pessoas estão absolutamente dependentes. Estou a falar de pessoas quer dizer, cujas dependências não implicavam nada de consequente ou nada de grave. Outro assunto é a história que se passou no sistema produtivo, na indústria, o apagão causou prejuízo, evidentemente, e o que poderia ter acontecido nos hospitais, em qualquer lugar que houvesse práticas clínicas, de cirurgia, internamento, etc. Aí poderia ter acontecido realmente coisas graves que, felizmente, acho que houve uma exceção, houve ali um caso pontual, mas nem sei se pode ser atribuído, não conheço um caso em pormenor, mas no geral a coisa acabou por correr benzinho e acho que apesar de tudo, quer dizer, dentro da dimensão do apagão, o apagão não foi tão destrutivo quanto se temeria, nem tão longo quanto se chegou a dizer. Chegou-se a falar em 2 dias e chegou-se a falar nisto, naquilo. Portanto, tudo somado, a coisa não foi tão grave assim. O problema não é tanto o facto deste apagão ter acontecido. O problema é que, como não sabemos, parece que estamos proibidos de discutir aquilo que o fez acontecer, nada nos livra de voltar a ter um apagão similar. O pior, não é? Esse é que é o problema, porque eu, eu sei que o artigo acho que está limitado, como normalmente costumam estar, os artigos do Observador estão limitados aos assinantes, mas para quem for assinante pode ler o artigo do Rui Ramos da sexta-feira passada, que reflete sobre isto e reflete quanto a mim, como aliás o Rui Ramos costuma fazer, é a pessoa que reflete melhor este assunto do ponto de vista político, que é a espécie de interdito que caiu sobre a questão do apagão para se impedir de discutir as renováveis, as energias renováveis, ou seja, pelos vistos, o engenheiro Mira Amaral foi uma das pessoas que falou no assunto e já falava no assunto antes e o Rui Ramos lembra as intervenções dele, mas não é só o engenheiro Mira Amaral, outras pessoas têm falado no assunto e voltaram a falar do assunto a propósito do apagão. A transição para a rede das renováveis, para as ditas renováveis, implica problemas, e as próprias renováveis, pelos vistos, em si, implicam problemas de estabilidade ou de instabilidade que podem gerar acontecimentos eventos como este apagão. Agora, pôr essa possibilidade, discutir isto, questionar se. Eu não estou a afirmar nada, quer dizer, estou apenas tal como o Rei Ramos também não afirma, o Rei Ramos só se queixa da proibição de poder colocar hipóteses, de discutir os assuntos. Isto acontece à volta do apagão, como acontece, e o Rui Ramos também lembra isso, à volta da imigração e à volta de uma série de outras realidades sociais sobre as quais desaba um véu de silêncio e que não pode ser rasgado, sob pena de sermos considerados negacionistas, ou fascistas, ou nazis, ou essas coisas todas. Normalmente tudo junto, ou chalupas, ou o que quer que seja. Quem questiona certos assuntos hoje em dia não pode ser aceito no convívio das pessoas de bem. E um dos assuntos que não se pode questionar sob pena de não sermos aceitos no convívio das pessoas de bem é justamente a questão
das energias e da net zero e dos objetivos de descarbonização, essas coisas todas muito bonitas, mas que nos são não propostas, são impostas como dogmas, como sentenças, como caminhos que não podemos deixar de trilhar. A Inglaterra, a língua inglesa, mas sobretudo a Inglaterra hoje é usado o termo rewilding, uma espécie de regresso à vida selvagem, ou seja, temos que proceder como se o futuro, ao contrário do que a espécie humana sempre ambicionou e sempre realizou, ou seja, fazer com que a tecnologia nos ajude a prosperar e ter vidas mais confortáveis, mais decentes, menos esforçadas. A partir de agora, há uma viragem no processo, uma reversão desse processo e desse processo mental que, nos, que nos obriga a partilhar da ideia de que o futuro é mais ou menos uma espécie, no limite, um regresso às cavernas, não é? Porque sem as renováveis o mundo vai acabar. E como nós não queremos que o mundo acabe e que a humanidade se extinga e que a natureza seja devastada pela ação humana, temos que ir para as renováveis. Porquê? Quer dizer, porque sim, porque é assim, porque não se pode dizer, não se pode perguntar porquê. Porque é assim e tem que ser assim. E se as renováveis, ou a transição para as renováveis, causar problemas como este apagão, e se causar problemas como eventuais apagões mais graves, e se causar problemas como coisas que nem nos estamos a lembrar agora, mas que podem acontecer, isso não se discute o assunto. Então não se pode culpar as renováveis por isso. Se não se discutir, a culpa morre solteira, ou então entregue uma, um fator qualquer extemporâneo, sei lá, cyber, um ataque cibernético, que veio, pode ser da Rússia, pode ser de outro sítio qualquer, ou um incêndio que aconteceu não sei onde, ou atribuímos assim uma culpa qualquer que não possa ser, que não possa pôr em causa o avanço inexorável das energias renováveis, das ventoinhas e dos painéis solares e dessas coisinhas todas. Isso não se pode questionar. Aliás, a ministra espanhola do setor já veio dizer que é uma irresponsabilidade falar ou ter as renováveis ao barulho quando se escuta as causas do apagão. As autoridades espanholas já colocaram a investigação do apagão em segredo, sob segredo, portanto não é um bom sinal, ou pelo menos não é um sinal de que se esteja disposto a discutir abertamente e em público a causa disto. E a causa disto é que realmente as consequências, lá está, acabaram por não ser nada de especial. O tempo, a duração também, para além da dimensão, a dimensão foi especial, mas a duração felizmente não foi. Agora, a causa convinha ser discutida e convinha ser discutida em público, e em público não estou com isto a dizer que devemos aceitar qualquer tese de qualquer sujeito que no Instagram ou no Twitter desenvolveu uma teoria qualquer. Não, mas discutir não é aceitar teses, discutir é discutir, é debater o assunto e perceber, ver os técnicos e quem percebe sobre isso, quem percebe disto, a debater e ver os argumentos, e alguns nós nem conseguiremos alcançar, outros conseguimos alcançar. No final, convinha que nos dessem uma explicação, mas pelos vistos, as autoridades espanholas e, ao que me parece, também as autoridades portuguesas também não estão interessadas em divergir demasiado, ou divergir de todo, não estão muito interessadas nessa explicação, na medida, e é uma suspeita que se coloca, e uma suspeita aumentada pelas palavras de pessoas como o engenheiro Mira Amaral e tal, a suspeita que se coloca é que se não querem discutir o assunto em público, se colocam o assunto em segredo de Estado, e se qualquer discussão sobre o assunto envolver as renováveis, isso é considerado uma irresponsabilidade. Se estão com estes pruridos todos, com estes escrúpulos todos, para que não se fale das energias renováveis, é capaz, se calhar as renováveis têm alguma coisa a ver com isto, não é? Esse é que é o ponto, e se calhar envolver as renováveis nisto não implica apenas uma questão relativa apenas a Portugal e a Espanha, evidentemente, não é uma questão que relativa a este apagão ou eventuais futuros apagões, é uma questão que, se fosse discutida a sério, poderia, não sei, não tenho certeza, mas poderia colocar em causa todo o evangelho
energético, barra climático, que nos tem despejado em cima nos últimos anos. E isso, meu Deus, pode-se admitir tudo menos isso. Isso seria o fim da picada, porque as coisas têm-nos sido apresentadas de uma forma tão incontestável, que passar a contestar agora um ponto ou outro, ou vários pontos, poderia fazer ruir todo um edifício de patranhas e larachas no qual eventualmente possa estar apoiado o sistema, ah, que esta vontade, este caminho, esta orientação para chegar à famosa descarbonização e para eliminar os combustíveis fósseis e para atingir a net zero, e para conseguir, afinal, um mundo mais verde. É um mundo mais verde, se calhar um mundo mais preto, porque se for de noite especialmente e não tivermos eletricidade, isto fica assim mais para o negro do que para o verde, mas depois vem a luz do dia e tal, nós podemos ver a relva e as árvorezinhas e tudo isso, é tudo muito bonito. O que não podemos ver é indústrias a trabalhar com a certeza de que conseguem trabalhar sem cair, sem haver um apagão deste género e sem que os geradores depois possam ter o que ainda valeu quem se conseguiu safar melhor durante este apagão foram as indústrias, foram as entidades, foram as empresas, etc., que tinham geradores. Hospitais, claro, felizmente. Felizmente, quero dizer, não é infelizmente. Uh, quem tinha geradores e geradores movidos a quê? Movidos a gasóleo. Ou seja, infelizmente, nem sempre, postos de combustível, poucas bombas de gasolina estavam em funcionamento, mas algumas parece que continuaram a funcionar, também graças, com certeza, aos geradores, e foi graças aos geradores que não houve consequências mais graves. E foi graças aos geradores que funcionam a gasóleo, ou seja, foi graças aos combustíveis fósseis tradicionais, poluentes, destrutivos, criminosos para o planeta, que se conseguiu fazer com que o apagão não fosse tão grave. E provavelmente o apagão existiu, ou eventualmente o apagão pode ter existido, justamente por causa das energias boas, boazinhas, das eólicas, das solares, dessas energias que nos vendem e às vezes literalmente te vendem e tentam vender como mesmo a troco de dinheiro, porque não são baratas, mas que nos vendem como a salvação do planeta. Pelos vistos, neste caso, provocou alguns aborrecimentos às pessoas que, por falta de alternativa, vão vivendo aqui no planeta, não é? E regresso ao Rui Ramos, porque ele levantou muito bem essa questão. Claro que os telejornais não abrem com questões dessas, não é? Suponho, não os vejo, mas não, consigo apostar que nenhum telejornal está muito empenhado em discutir essas questões e a meio boa parte da comunicação social também não, mas convinha discutir a dependência energética de Portugal, convinha discutir a dependência energética da própria Europa, convinha discutir o desmantelamento de centrais nucleares e de carvão, convinha discutir o uso de meios. O nuclear já tem 80 anos, mas convinha discutir o uso de meios, a abolição dos meios tradicionais e a adoção de meios inovadores destas renováveis. Convinha discutir isso nesse processo, não se está aqui a cavar um fosso difícil depois do qual será um dia difícil de sairmos, não é? Porque este interdito, falei há pouco, a propósito da crónica do Rui Ramos, que ele estende este interdito em discutir certos assuntos, por exemplo, a questão da imigração, e na questão da imigração, por exemplo, no caso europeu, parece-me que atingimos um ponto que não tem retorno. Não, eu sei que há para aí uma discussão agora na campanha eleitoral, na nossa campanha eleitoral em Portugal, há uma discussão em que o PSD prometeu expulsar 4 mil e tal imigrantes ilegais, e o PS até diz que o PSD segue a política do PS que foi deixar entrar cerca de 1,5 milhão de pessoas em 10 anos, coisa quase inédita a nível mundial, em termos de percentagem de rácio de imigração e de população total. Adiante, não vou por aí, mas que quando o interdito também cobre questões como a imigração, o facto de se ter prolongado esse interdito e nós temos permitido que esse interdito de discutir as questões da imigração existisse durante tanto tempo, fez com que essas questões hoje em dia provavelmente não tenham retorno. Os problemas causados por esta imigração massiva que acontece em Portugal,
Espanha, França, Suécia, Bélgica, Alemanha, etc., Reino Unido, na Europa toda, na Europa Ocidental toda, pronto. Esses problemas não parece que hoje tenham retorno, porque num país em que entra 1,5 milhão de pessoas, muitas delas legalmente, não é? Estou a falar dos locais, provavelmente entra mais, porque há ilegais que não, cuja entrada não se conhece, mas quando o nível de entrada, quando a dimensão de volume de imigrantes que entram no país num tão curto período de tempo é tão avassalador, expulsar pessoas aqui, 500 acolá, ou 4.000, não sei quanto, não vai realmente fazer grande diferença, é um princípio, mas não me parece que haja reversão do processo deste, da realidade em que estamos hoje em matéria demográfica na Europa. Não me parece que haja uma reversão possível, porque são muitos milhões de pessoas. Não há, em muitos casos seria injusto expulsá-las, em outros casos seria legalmente impossível expulsá-las, e noutros casos não vai acontecer essa expulsão. Mesmo que fosse justo e que fosse merecido e que fosse legal e que fosse permitido e que fosse viável, isso não vai acontecer. Não há condições para isso acontecer. Condições até políticas, condições logísticas, condições humanitárias, com certeza. Não, isso não vai acontecer e, portanto, passou-se uma linha, às vezes gostam aí alguns de dizer que posso de outros assuntos, passou-se uma linha vermelha, passou-se um ponto, chegamos a um ponto sem retorno. E isto acontece na questão demográfica. Convinha que não acontecesse na questão energética, convinha que o fervor, esta cegueira, que me parece ideológica, não me parece apenas material, quer dizer, claro que há interesses enormíssimos, há interesses materiais enormíssimos em volta das renováveis, e há muita gente a ganhar dinheiro com isto, com certeza, mas não me parece que seja só isso, acho que há mesmo um fervor, uma espécie de contágio, uma espécie de epidemia que leva as pessoas a acreditar firmemente que o futuro está nas renováveis e que as formas de energia tradicionais pertencem ao passado. E esse fervor nunca traz nada de bom, quer dizer, o dogmatismo, a fé, são disposições que devem ficar dentro das igrejas, das sinagogas, das mesquitas e dos templos religiosos em geral, não devem sair para a vida pública, não devem ser aplicados, sair no sentido de ser aplicados à vida pública, porque quando a vida pública é discutida com base nesta na fé, ou nas fezadas, ou nestas crenças cegas que bloqueiam qualquer possibilidade de discussão e bloqueiam de facto qualquer possibilidade de discussão quando as coisas são tratadas assim, daí normalmente não costuma sair nada de bom. E se há assuntos, se há matérias em que não sair nada de bom, é particularmente catastrófico, na questão energética, tal como na questão migratória, demográfica, as consequências podem ser catastróficas a ponto de acabar com aquilo que somos, com o modo de vida que temos, com um tipo de civilização que ao longo de séculos conseguimos, mal ou bem, melhor ou pior, com muitos engulhos pelo caminho, mas conseguimos erguer. Isso e a questão energética nisso não é menos grave que a demográfica. Embora também, se formos suficientemente pessimistas, podemos dizer que a demográfica já está tão grave que a energética na parte da energia pode acontecer o que quisermos ou o que eles quiserem, que já não vai mudar grande coisa, porque pelo menos a Europa, em termos civilizacionais, está prestes a cair aos bocados, está a escangalhar-se à nossa vista. Mas isso, pronto, se queremos manter um bocadinho de esperança, uma resta de esperança de que nem tudo se escangalhe, embora damos de barato que a parte demográfica, a parte migratória está perdida, e depois seja o que Deus ou Allah quiserem, mas talvez fosse de todo estúpido tentar não perder a parte da energia, não é? Tentar não deixar que a cegueira ideológica, a cegueira em volta, este fervor todo em volta das renováveis, nos levasse a ficar absolutamente com o sistema energético, a ficar dependentes, a ficar frágeis, a regressar a um tipo de existência a que já não estamos, a que nunca estivemos habituados, quer dizer, no nosso tempo de vida, ninguém.
não há ninguém, já não há ninguém vivo no mundo, a não ser pessoas que viveram em aldeias, no interior, assim, há 50 anos, 60 anos, mas na grande maioria já não há praticamente ninguém vivo com uma longa experiência de poder viver sem eletricidade, ou de viver, ou de uma existência em que a eletricidade é uma espécie de luxo ocasional e sujeito a desaparecer a qualquer momento. Não fomos programados, as nossas vidas não foram programadas para isso e agora, mas querem reprogramá-las para isso, pelos vistos. Não se importam de reprogramá-las para isso, desde que possa encher-se as colinas de ventoinhas, e os telhados de painéis solares. Portanto, esse parece, segundo a opinião, a ortodoxia em vigor, esse é o único caminho para que, porque não há um planeta, como é que eles dizem, não há um planeta B. Não, mas também se o planeta A, se nós fizermos ao planeta A aquilo que estamos a fazer só para o salvar, às vezes a salvação é pior do que a alternativa. E é o que está, dá-me a impressão que é o que está a acontecer, porque uh, não me vou prolongar muito mais a questão, e regresso, por fim, volto a recomendar o artigo do Rui Ramos, se puderem ler, leiam. É um artigo breve, crónica ótima, como aqueles as que ele costuma escrever no Observador, uh, mas é um alerta, uma chamada de atenção, passa o clichê, muito importante para este conjunto de interditos que limitam as discussões nas sociedades, nas nossas sociedades ocidentais, que fazem com que certos assuntos não possam ser discutidos. E se eles tentam fazer com que certos assuntos não possam ser discutidos, é por algum motivo. É porque os resultados dessa discussão poderiam não ser do agrado deles. Já não sou conspirativo, mas deles, dos poderes vigentes, isto não é nenhuma, não estou a fazer nenhuma alusão à nova ordem mundial, nem ao Fórum Económico Mundial, nem essas coisas. Estou a falar dos poderes que estão em vigor e que têm uma orientação, obviamente, mais ou menos articulada e consensual, na esmagadora maioria, e essa orientação faz com que, na questão da energia, haja problemas que convinha, ou pelo menos questões, não considerar problemas, mas há questões que convinha discutir, debater, quando tentam fazer com que não possamos discutir e debater essas questões, realmente a coisa não cheira um bocadinho a esturro, mas é evidente que as coisas não estão para mudar, não me parece que o apagão que vai provocar uma inversão nesta linha que se tem seguido, mas não sei o que é que poderá fazer essa inversão. Talvez as pessoas, pelo menos uma quantidade suficiente de pessoas, ganhar consciência disso, exigir aos seus partidos e às linhas programáticas dos respectivos dos partidos em quem tencionam votar, ou só votarem em partidos, por exemplo, que tenham estas questões em jogo. Mas não, para já isso não está a acontecer. Em Portugal, em particular, não está a acontecer de tudo. Mesmo depois do apagão, o que temos visto na campanha é uma espécie de responsabilizações da oposição, ah, quer dizer, ao governo a querer passar a imagem de que esteve sempre em cima do acontecimento e que o Dr. Montenegro até conseguiu articular uma frota de 5 ou 6 carros para ir a umas bombas de gasolina, tentar buscar uns jerrycans com gasóleo para servir, acho que o Hospital de Santa Maria, salvo erro, e depois parece que nenhum deles, até nenhuma dessas missões épicas funcionou, e depois teve que ser PSP ou alguém entregar lá o gasóleo, e depois até felizmente não chegou a ser preciso, porque entretanto a eletricidade regressou, isso da parte do governo, da parte da oposição, cada partido da oposição, sem exceção, veio acusar o governo disto e daquilo, e outro, que não houve uma gestão adequada, como se aquelas criaturas que estão também na oposição. Estou muito longe de ser um admirador do atual primeiro-ministro, mas quer dizer, aquelas criaturas que estão na oposição, sem exceção, atenção, não vejo nenhuma delas com grande legitimidade para falar, para dizer o que é que teria feito no lugar do primeiro-ministro. E eu acho que o primeiro-ministro não fez nada de especial, realmente. Provavelmente também não poderia fazer muito mais. Escusava de mandar ministros falar nas suas ações de coordenação lá dos 5 automóveis com géricas de gasóleo. Agora, aqueles sujeitos da oposição não têm nenhuma legitimidade e não se percebe minimamente o que é que eles queriam. O doutor Pedro Nuno cria uma série de reuniões e grupos e mensagens
SMS e devia ter querido WhatsApps também, que ele gosta muito de usar WhatsApp, e essas coisas todas para dizer às pessoas exatamente o quê. Quer dizer, poderiam ter informado melhor, ter dito, sei lá, a eletricidade já voltou aqui e ali. A questão é que, enquanto em Espanha já voltava, e para versar aqui o início do Lenga-Lenga, em Espanha já regressava, em Portugal não tinha regressado a lado nenhum. Quando em Portugal começou a regressar aqui e ali, nós vamos sabendo disso, também é verdade. Reconheça-se isso da parte, não especialmente do governo ou das autoridades, mas de quem gera a rede elétrica em Portugal. Uh, Portanto, isto não vai haver, não vi ninguém com responsabilidades, não vi da parte dos partidos, não vi da parte de. Pode ter havido alguma exceção e alertem para isso, faz favor, agradeço muito, mas não vi da parte dos partidos mais do que querer fazer propaganda política e partidária agora em cima das eleições com esta história do apagão. Não vi ninguém a pedir ou a exigir, para além da questão partidária, para além das questões partido A, B ou C, não vi ninguém a querer discutir o fundo da questão. Uh, é de lamentar, mas não é de surpreender, que isto é o costume. Em Portugal também já há 2 dias houve o debate entre o primeiro-ministro e outra pessoa que pode, por questões óbvias, vir a ser primeiro-ministro no lugar dele, entre o Dr. Montenegro e o Dr. Pedro Nuno. Vimos um debate em que não se falou absolutamente não se falou de energia, de questões de fundo de energia, não se falou de demografia e imigração, não se falou praticamente nada do que interessa. Falou-se ali de umas pensões, umas coisas, da segurança social, mas não se falou da guerra, por exemplo, não se falou da questão da Ucrânia, que entretanto até lembro ou relembro que assinou agora enfim, com os Estados Unidos o tal acordo das terras raras ou dos minérios, de exploração dos minérios, um acordo que parece ser positivo, dizem as boas ou más línguas que é positivo para a Ucrânia, mas lá está, entre os nossos candidatos a primeiro-ministro nada disto foi discutido. A nossa campanha é discutida a um nível muito paroquial, provavelmente porque os candidatos são fracos, provavelmente porque os candidatos também não têm capacidade de sair, de ir além de certos pormenores, e já não estou a falar da questão da empresa do Dr. Montenegro e das avanças, essas coisas que têm sido o grande mote para as discussões de campo, para os debates de campanha e tal, mas mesmo além disso, não, o que se tem ido além disso também não é grande, não é muito. Não se foi muito longe, não se foi muito para além dessas questões, as outras questões abordadas também estão ali muito na área, a uma escala pequenina, não é? Mas é o país que temos, provavelmente, lá está, deve-se aos políticos, deve-se provavelmente àquilo que os políticos imaginam que o eleitorado quer ouvir, e deve-se talvez também a limitações do próprio eleitorado. As pessoas se calhar não estão também interessadas ou preparadas ou envolvidas em discutir determinados assuntos. Isso é de lamentar, pois é, mas se há coisa que a pessoa vai aprendendo é que não adianta estar a espernear contra a realidade. Se a realidade é assim, se os políticos são o que são, se o eleitorado é o que é, se deve, são os factos. Isso é a realidade e não adianta andar a tentar contrariá-la, mas a partir para além de um limite razoável podemos apontar erros, podemos colher os ombros, podemos revirar os olhos, mas não conseguimos fazer com que a realidade deixe de ser aquilo que é. E, no nosso caso, a realidade é esta. E esta realidade vai nos conduzir a umas eleições que ganhe quem ganhar, depois é outro tema, para a semana posso falar mais sobre isto, com certeza, e falarei, mas ganhe quem ganhar, não me parece que prefiro que ganhem. Acho que há males menores em jogo aqui a discutir as eleições, mas não parece que haja alguém. Ao caso do Chega na questão migratória, é verdade, reconheço que o Chega tem apontado essa questão. Do resto, não reconheço nada de especial a ninguém. Há um partido que, numa questão, tem sido lúcido numa questão, embora a forma como às vezes põe as questões talvez não seja mais, pode não ser a mais adequada, mas isso
isso é de sumenos. No geral, tudo muito bem espremido, não me parece que os partidos estejam muito interessados em discutir aquilo que interessa ao país, ou que seria importante para o país, como se diz. Os partidos estão interessados, quase sempre, aliás, mas no poder. Agora, convinha que estivessem interessados no poder e de sobra deixassem cair uma coisa ou outra, ou deixassem por aí, espalhassem uma coisa ou outra que fosse positiva, ou que houvesse pelo menos um esboço de processo de reflexão das coisas que podem comprometer o nosso futuro. E tirando, lá está, tirando o caso do Chega na questão migratória, que agora um ou outro partido, Iniciativa Liberal, o PSD aqui e ali já tenta aproveitar, mas tirando isso, acho, acho que sempre foi grande coisa, não acho que esta campanha tem sido, eu ia dizer tristonha, mas isso é pouco, não é? Que isso tem sido absolutamente, é quase embaraçosa, não é? O país não vai ficar melhor depois das eleições do que estava antes das eleições. E o futuro do país não está mais garantido depois das eleições do que estava antes das eleições. E pior que tudo, ou talvez, ou tão grave quanto, a Europa não parece estar num caminho promissor, mas isso já será depois medido país a país e já cada vez mais quando falamos da Europa vamos passar a falar menos da Europa como um todo, se calhar, e falar mais deste país. Este país é uma coisa, outro país se calhar já prefere outra coisa, a orientação deste país é uma, aquele é outro, já haverá diferenças aí. Mas, para já, no caso português, já faltam 15 dias para as eleições, mas não vale a pena sustermos a respiração, que não vai acontecer nada de especial, e o país vai continuar mais ou menos nesta mudorra, esta resignação em que vivemos, que toca a discutir os assuntos mais importantes, no que toca ainda a resolver as questões mais importantes, e no que toca à estagnação económica, com certeza. Nada promete fazer com que saiamos disto, ou com que saiamos disto pelo menos a tempo de nós ainda assistirmos a essa saída. Quem vai saindo é quem pode, vão saindo jovens qualificados, aquelas as pessoas ainda com idade, energia e formação académica técnica que lhes permite ter empregos noutros sítios do mundo. São essas pessoas que vão saindo, mas não são pessoas dessas que vão entrando em Portugal. É um problema que temos, é um problema que não vamos, pelo menos para já, resolver. Para acabar, digo aquilo que não disse no início, porque me esqueci, falta de hábito, 4 semanas sem fazer a lenga-lenga. Quero agradecer ao Azeite de Lismão, o patrocínio, evidentemente, quero agradecer à Prozis, o patrocínio continua. Não se esqueçam, sempre que fizerem compras na loja online da Prozis, e há milhares de produtos na loja online da Prozis, de excelência, um deles é este boné, mas não é uma loja exatamente, não é uma loja têxtil propriamente, embora também tenha roupa para exercício, essas coisas, mas o boné é giro, eu não estou com ele para fazer publicidade à Prozis, eu estou com ele muitas vezes, porque quem é careca precisa de usar qualquer coisinha na cabecinha. Portanto, não se esqueçam de escrever a palavra lenga-lenga quando fizerem compras na Prozis e não se esqueçam já agora, não é, cada um faz o que quiser, mas podem subscrever o canal, era giro que subscrevesse o canal tivesse mais subscritores, não, a vocês não faz mal nenhum e ao canal também acho que até faz bem por causa da distribuição do algoritmo e tal, dessas coisinhas todas. E dito isto, até para a semana isto já volta com a rotina habitual. Até para a semana.